ação. Ela deu meio passo atrás, o coração em disparada. Eu não posso. A voz dela quase se perdeu no barulho da chuva. Daniel respirou fundo, respeitoso, afastando-se um pouco. Tudo bem. Não precisa dizer nada. Camila sorriu triste, como quem agradece e se despede ao mesmo tempo. Quando saiu, a chuva ainda caía, fria e persistente. No caminho de volta, percebeu o tremor nas mãos. Naquele instante, a culpa respirou junto comigo, pensou. E ela entendeu que certas linhas não precisam ser cruzadas para já estarem apagadas. Os dias seguintes caminharam como quem pisa em cacos de vidro. Camila tentava se convencer de que aquele momento na casa de Daniel não significara nada demais, mas a lembrança voltava como um perfume persistente, discreto, porém impossível de ignorar. O marido parecia não notar a distância que agora morava no olhar dela. Continuava envolvido nas próprias rotinas, no celular, nas planilhas sem fim. Camila, por sua vez, sentia-se metade dentro da vida e metade fora, observando tudo por uma janela que só ela podia ver. Numa terça-feira cinzenta, a campainha tocou. Abriu a porta e o encontrou ali, com um sorriso tímido e um guarda-chuva nas mãos. Achei que podia te devolver aquele livro que você me emprestou, disse ele, mostrando o exemplar que ela mal lembrava de ter emprestado. O gesto simples bastou para que o ar se enchesse de algo incontornável. Aquele tipo de silêncio que pede tradução pelo toque. Camila o convidou a entrar. A chuva batia mais uma vez nas janelas, cúmplice involuntária. Conversaram um pouco. O peso do que não foi dito valia mais. Daniel falava sobre o trabalho, sobre uma viagem que talvez fizesse, e Camila apenas ouvia, ou fingia ouvir. A mente dela estava presa no som da própria respiração, rápida e incerta. Quando o silêncio ficou grande demais, ele estendeu a mão e, num gesto lento, afastou uma mecha do cabelo dela que caía sobre o rosto. Não foi ousado, foi cuidado. E talvez tenha sido isso que a desarmou de vez. Não houve pressa, tampouco palavras. Apenas a sensação de finalmente ser vista, uma presença que apagava por instantes o vazio acumulado. Por alguns minutos, esqueci quem eu era. E talvez por isso doeu tanto depois. Quando percebeu, o tempo havia sumido. Tudo parecia dilatado, o som da chuva, o cheiro da casa, o coração acelerado demais. O corpo obedeceu à alma, e a alma não soube se esconder. Mais tarde, quando a realidade voltou com o silêncio espesso do arrependimento, Camila sentou-se na beira da cama dele e sentiu o peso do próprio coração. O que antes era fantasia agora era fato. E os fatos não podiam ser desfeitos. Daniel tentou dizer algo, mas ela colocou a mão sobre a dele, pedindo apenas quietude. Não diz nada, por favor. Ele obedeceu. Ficaram assim, lado a lado, até que o medo tomou o espaço da coragem. Quando Camila retornou ao apartamento, o marido já dormia, o rosto tranquilo, alheio à tempestade que acabava de se instalar dentro dela. Sentou-se na sala escura e sentiu a culpa pulsar como uma segunda pele. No vidro da janela, o próprio reflexo a fitava, uma mistura de desejo atendido e inocência perdida. Naquele reflexo, entendeu que o amor, quando busca consolo no lugar errado, cobra caro. Muito mais caro do que qualquer solidão. Nas manhãs seguintes, o simples ato de abrir os olhos bastava para lembrar Camila do que havia feito. A claridade do quarto parecia mais dura, como se o sol, testemunha muda, a julgasse. O marido, sem saber de nada, voltará a demonstrar uma leve atenção, talvez culpa por anos de ausência, talvez apenas coincidência. Passou a chegar mais cedo, trazia flores do mercado, perguntava como tinha sido o dia. Camila respondia mecanicamente, sorrindo e agradecendo, enquanto por dentro se encolhia diante da ironia. Agora que ele estava ali, ela era quem não estava mais inteira. Tentava viver os dias como antes, preparava o café, cuidava das plantas, cumprimentava os vizinhos. Só que o simples som da porta do 402 sendo aberta fazia seu coração disparar. Daniel, ao contrário do costume, evitava cruzar olhares. Passava rápido, sempre com algum pretexto, uma visita, uma entrega, e desaparecia no elevador sem dizer nada. Cada gesto dele era um lembrete vivo do que ambos tentavam apagar. Camila começou a perceber a dimensão daquilo quando não conseguiu mais olhar para as próprias mãos sem sentir o peso do erro. Era como se a pele guardasse memórias que ela queria esquecer. A culpa não gritava, sussurrava. Acompanhava cada respiração, cada tentativa de normalidade. À noite, deitada ao lado do marido, via o teto e pensava em como o silêncio podia ser tão ensurdecedor. Queria confessar, queria chorar, queria simplesmente deixar o tempo levar embora a lembrança. Mas o tempo não levava,
estendia o castigo. Um dia, enquanto lavava a louça, notou Daniel na varanda, olhando para o céu. Por instinto, levantou o rosto. Seus olhos se cruzaram por alguns segundos, sem sorriso, sem saudade, apenas uma compreensão amarga. Ambos estavam presos no mesmo medo. Camila sentiu um nó na garganta. E foi nesse momento que as palavras lhe surgiram internas, quase como uma revelação. Descobri que trair é se dividir ao meio, e nenhuma das partes volta a ser inteira. Colocou o prato na pia, respirou fundo e enxugou as mãos. Precisava decidir se carregaria o segredo até o fim ou se tentaria remendar o que ainda restava de si. Mas, enquanto o som distante do elevador se perdia pelo corredor, ela entendeu que certos erros não acabam, apenas mudam de voz. E, às vezes, essa voz fala dentro da gente todos os dias, lembrando que o perdão é fácil de pedir e quase impossível de dar. Camila demorou dias para criar coragem. O silêncio entre ela e Daniel se tornará uma parede espessa, e cada vez que cruzavam no corredor, um desvio de olhar bastava para reacender o desconforto. Mas o que mais a feria não era o afastamento dele, era a sensação de estar aprisionada entre o passado que não voltava e o presente que já não reconhecia. Numa tarde de domingo, quando o prédio parecia adormecido, ela bateu na porta dele. Daniel demorou a abrir, como quem sabia que aquele encontro seria inevitável, por isso mesmo, temido. Eu precisava falar com você, disse Camila, a voz quase sumindo. Ele fez sinal para que entrasse. A sala estava arrumada demais, cheirando a distância. Eu tentei fingir que não tinha acontecido, começou ela. Mas cada dia que passa, tudo pesa mais. Daniel encostou-se na parede, as mãos no bolso e o olhar cansado. Você acha que não sinto mesmo? Perguntou. Mas a diferença é que eu posso lidar com o erro, e você carrega mais do que isso. Carrega o peso de dois mundos que não se tocam. Camila ficou em silêncio, as lágrimas ameaçando cair. Então foi um erro para você? Foi um erro que partiu de um vazio, respondeu. Mas eu não quero viver dentro da dor de outra pessoa. Isso não é amor, é fuga. Ela sentiu a frase lhe atravessar como vento frio. Era verdade. O que eles compartilharam fora reflexo de carências que nunca se nomearam. Aproximaram-se para aquecer o que estava congelado e acabaram alimentando o gelo. Não me odeie, Daniel. Nunca. Só não quero te ver se perdendo por minha causa. Camila agradeceu com um meio sorriso, enxugou as lágrimas com a manga da blusa e saiu, carregando dentro do peito um alívio estranho, misto de dor e aceitação. De volta em casa, encontrou o marido dormindo no sofá. O rosto dele, iluminado pelo reflexo suave da televisão. Parecia mais velho, mais frágil do que lembrava. Aproximou-se devagar e se viu refletida na tela apagada, cabelo despenteado, olhos marejados, respiração trêmula. Vi no espelho uma mulher que pedia perdão antes mesmo de ser perdoada. Sentou-se ao lado dele e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu vontade de ficar. Não porque o amor tivesse voltado de repente, mas porque entendeu que amar também é permanecer o bastante para reconstruir. O relógio na parede marcava quase meia-noite. Lá fora, o vento passava manso entre as varandas, levando consigo o eco das coisas que finalmente foram ditas. Os meses seguintes correram como um rio silencioso. As águas pareciam calmas na superfície, mas Camila sabia que havia correntezas escondidas. O casamento sobrevivia. Talvez por costume, talvez por medo de encarar a verdade inteira. Ainda assim, algo havia mudado. Ela já não se via como antes, tampouco conseguia fingir. Toda vez que preparava o café, lembrava das manhãs em que fazia tudo automaticamente, como se a vida fosse uma lista de tarefas. Agora, cada gesto vinha acompanhado de consciência, da fragilidade, das escolhas e das dores que precisavam ser ditas. O marido notava a diferença, mesmo sem compreender. Um dia, observando-a distraída à mesa, perguntou: Você anda diferente, Camila. Está tudo bem? Ela respirou fundo. Poderia mentir, era o caminho mais fácil. Mas algo dentro dela se recusava a continuar vivendo de aparências. Não está tudo bem. A resposta saiu calma, mas firme. Tenho me sentido perdida há muito tempo. E cansei de fingir que isso é normal. Ele ergueu os olhos, surpreso. Havia mais ternura do que raiva em seu olhar, e Camila entendeu que aquele talvez fosse o momento que faltava desde o início. Não um confronto, mas um reconhecimento. Horas de conversa se seguiram. Choros contidos, silêncios pesados, confissões que não precisavam de todos os detalhes, apenas da verdade essencial, o vazio, a solidão, a sensação de não ser mais vista. O marido não perguntou sobre outros nomes ou rostos,
Talvez adivinhasse, talvez preferisse não saber. O importante, naquela noite, foi a coragem de voltar a falar. Dias depois, decidiram procurar ajuda. Terapia de casal. 2 cadeiras, um sofá e um campo minado de sentimentos mal enterrados. Não foi fácil. Às vezes, Camila saía das sessões exausta, outras, com um fio de esperança. Pela primeira vez, se permitia olhar para o casamento não como uma prisão, mas como um terreno possível de ser replantado. Nem toda traição destrói. Algumas revelam o que precisa ser reconstruído. Essa frase lhe veio à mente na saída de uma das consultas, enquanto via o marido caminhar à frente, com passos indecisos e coragem disfarçada. O tempo continuou a passar, como sempre faz, mas agora cada dia parecia testá-los de modo diferente. Não existiam promessas grandiosas, e talvez nunca recuperassem o que se perdeu. Ainda assim, havia um começo, o da honestidade. Camila entendeu que o preço da escolha não era apenas a culpa, mas a oportunidade de renascer dela. Reconstruir exige dor, mas também permite que se viva de verdade. E, naquela percepção tranquila, pela primeira vez em muito tempo, ela respirou sem se esconder. Hoje, quando olho para trás, percebo que as maiores traições não são as que o mundo pode apontar, são aquelas que a gente comete contra o próprio coração. Eu passei anos calando vontades, abafando sonhos e disfarçando ausências como se isso fosse sinônimo de amor. Só que o amor, descobri, não se alimenta do que fica escondido, ele morre no silêncio. Foram necessários erros para eu compreender que lealdade não é apenas permanecer, mas permanecer inteira. Que ser fiel a alguém também exige ser fiel a si mesma. Quando a gente se abandona tentando salvar o que já não existe, já começou a romper o compromisso mais sagrado, o de viver com verdade. Por muito tempo tentei medir certo e errado como se a vida fosse um tribunal. Hoje entendo. Existem decisões que não cabem em rótulos. Existem pessoas que te salvam enquanto te perdem, e outras que te perdem para que você se salve. Meu casamento continua, mas não é o mesmo. Nem eu sou. As marcas que ficaram não são feridas abertas, são cicatrizes que me lembram de quem fui e de quem não quero ser outra vez. Entre mim e Daniel restou o respeito silencioso de 2 pessoas que se encontraram quando estavam quebradas. E entre mim e meu marido nasceu algo mais difícil do que o perdão, a tentativa diária de sinceridade. As pessoas costumam achar que histórias como a minha terminam com culpa ou redenção. Mas, na verdade, terminam com o aprendizado. A dor ensina com uma paciência que o amor às vezes não tem. Aprendi a reconhecer o instante em que o coração começa a pedir socorro, antes que o corpo, os gestos e as promessas façam o desastre inevitável. E, quando esse pedido vier, não é fraqueza ouvi-lo. É sabedoria. A verdadeira infidelidade começa quando a gente mente para nós mesmos. Essa frase hoje me guia. Ela me lembra que ser honesta com o outro é importante, mas ser honesta com a própria alma é vital. O que fica depois não é o erro. É a consciência de que a vida sempre dá chances de recomeçar, não com a inocência de antes, mas com a lucidez de quem já atravessou a escuridão e decidiu continuar, mesmo assim, enxergando.